Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa, aproveita e te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue lá nas redes sociais. Nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar perguntas e sugestões de pauta, e aqui no YouTube, toda terça-feira tem um episódio inédito para ti. O programa de hoje é sobre frio e esporte, cuidados, prevenções e principalmente a importância de fazer. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E conosco no programa de hoje, Colégio Sinodal, Clínica Visuale, Garbo Decor e Móveis Heinheimer. Nós ainda não estamos no nosso estúdio oficial, mas tu pode conferir todos os móveis e decorações deles nas redes sociais, @garbodecor e @móveis Heinheimer. E no programa de hoje, nós temos o Dr. Bayar Feltes, médico formado pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em alergia e imunologia pela ASBAI, pós-graduação em alergia e imunologia pela PUC Rio Grande do Sul, com pós-graduação em alergia e imunologia pela Universidade de Navarra, na Espanha. E, além disso, um atleta de primeira linha, me contaram por aqui. Me contaram uma inverdade, não sou de primeira linha. E a Universidade Católica é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Na formação. Mas é Pontifícia Universidade Católica também, só que do Rio. Ah, muito bem. E a questão de esporte? O senhor já é uma pessoa com uma vivência, estudou bastante, e na prática esportiva, o que o senhor atua, por onde o senhor faz? Pois é, eu tenho tentado dos mais diversos esportes, né, desde a infância, mas a família sempre foi de nadadores, depois nós passamos para o surf, e o skate foi, e está sendo atualmente o skate e o surf o que eu tenho mantido. Né? Há quantos anos já o senhor anda de skate? 74. Alguns anos. Vai fazer acho que 50. Eu estou com 62, 40 e poucos anos, 74, 50, vai fazer 50. Né? Nossa, que maravilha. Não aprendi ainda, mas estou tentando. Né? O senhor criou os seus filhos e agora os netos também nessa prática. Sabe que eu tenho duas meninas, né, que fazem seus esportes, mas agora o meu neto, que é o meu grande álibi, parceiro, amigo, né? O fiel escudeiro do vô. É o fiel escudeiro, né? Ele que dita os dias de treino. Né? Ele que organiza a pauta. Isso para mim foi muito bacana, porque as gurias, até o entretenimento profissional que elas têm, uma é dentista, a Brenda, e a outra é a Betina, que é a dermato, estão envolvidas. Né? E o neto tem os horários mais liberados e a gente consegue fazer alguns esportes. Né? Bom, eu fiz essa introdução da questão da sua vida um pouco mais pessoal para a gente trazer esse embasamento para o que nós vamos conversar aqui hoje, que é essa questão do inverno, que a gente está chegando já, a roupa que nós estamos aqui no estúdio já engrossou, tá frio, o frio chegou, e com o frio a gente tem essa questão de cuidados na preparação para fazer os esportes e também no nosso dia a dia. Queria que a gente trouxesse, então, um pouco do seu lado profissional agora para a gente falar sobre essa questão dos preparos e cuidados respiratórios, principalmente no inverno agora. A questão das alergias, da rinite alérgica, que a gente sabe começa, principalmente quem tem alergia aí a pó, poeira, pega esses blusões que estão guardados aí no roupeiro, já tá com a rinite. Como é que é o quadro de trabalho nessa época do ano? Bom, Larissa, eu penso, tenho visto, né, com esse com o nosso clima aqui, com estações bem definidas, né? Que primeiro que cada organismo, é bom que a gente frise isso para os nossos espectadores e ouvintes, que cada indivíduo é um indivíduo, né? E tem a sua faixa etária, e que fisiologicamente a gente sabe que o esporte, tanto no verão, ele pode ser salutar e também pode trazer problemas. No inverno, a gente tem essa
essa necessidade de aquecimento, né, da musculatura, que fica mais enrijecida, e também das articulações, alongamento, né? E, com certeza, quem faz esporte ao ar livre corre alguns riscos, né? Primeiro que o ar muito seco, né, para quem corre, para quem pedala, né, e para quem tem alguma doença, uma comorbidade, né, como asma, como rinite alérgica, o ar muito seco ou muito gelado, o organismo não tem tempo para aquecer os pulmões, não tem tempo para aquecer esse ar, nem umidificá-lo. Então, tem pessoas que fazem tosse. Asma induzida por exercício, é bem descrito essa entidade, essa doença. Acaba sendo comum? Acaba sendo... É comum, ainda mais em consultórios de pneumologistas, né, até pediatras. Meu filho corre e tosse. Né? Falando um pouco do inverno, né, as amplitudes térmicas, às vezes, prejudicam mais do que o frio, só o frio. Uhum. Né? No caso dos meus pacientes mais sensíveis, alérgicos. Tem épocas do ano também que ainda está o tempo mais frio, primavera, onde há polinização, né? As árvores e flores liberam pólens e as pessoas acabam também inalando e tendo rinoconjuntivite alérgica. Uhum. Então, em determinados países onde tem mais pólens, Europa, Estados Unidos, as pessoas saem já protegendo mais seus olhos com óculos específicos, né? Quem anda de moto ou de bicicleta ou quem corre de óculos andam com os vidros fechados do carro, porque o pólen vem com o vento. Mas o esporte sempre, eu penso no frigir dos ovos, quando bem orientado, né, por um profissional, seja fisioterapeuta, seja educador físico, ele vai ser mais benéfico do que deletério, né? Uhum. É claro que tem gente que não tem ainda problemas articulares, né, que talvez ache que não precisa aquecer ou alongar, mas para quem já passou por isso, né, com certeza o organismo, o próprio sistema imune vai envelhecendo também, as articulações vão ficando com menor lubrificação, os ossos nas articulações vão perdendo as suas cartilagens, né? Então, eu penso sempre isso, que é muito individual, né? Para a gente sair correndo por aí, quer dizer, tem determinadas faixas etárias, idades, que a gente tem que ter cuidado, né? Relacionado a dentro de casa, né? Indoor, dentro de casa, os ácaros da poeira são os maiores vilões aqui na América do Sul, né? São 2.500.000 desses microscópicos ácaros, né? E todo mundo dorme em cima deles. E nessa época do ano, também o que tu falaste antes, a retirada de roupas que estão mais paradas, tal, isso também promove já um processo inflamatório no nariz. Aí, se a gente quiser ligar com o esporte, por exemplo, nadador, no inverno, no Rio Grande do Sul, as piscinas ficam aquecidas, 27, 28 graus. Uhum. Aí o cloro volatiliza, evapora e a pessoa pode piorar a sua rinite, né? Então as pessoas vão fazer esporte para respira melhorar. aquele ar com cloro. Com o cloro. O ar gelado, eu tinha comentado antes também, que pode secar a mucosa, né? Então, tem gente que corre até com máscara. Não, antes até do advento da Covid, pode proteger sim um pouco. Então, bom senso, né? Eu penso isso. Condicionamento físico a gente adquire, né? E eu penso que, independente da época do ano, acho que tem que haver sim uma orientação médica, principalmente acima dos 35, 40 anos, né? E pessoas que já têm alguma doença prévia, né? Seja ela osteoarticular, problemas de articulação, juntas e musculares. Mas no inverno a gente acaba ficando mais enrijecido, né? Fica, né? E a musculatura fica, e também a gente gasta mais caloria. É interessante isso, até para emagrecer, para quem
consegue controlar o ímpeto do hábito de comer, né? No inverno, o próprio metabolismo acelera mais, há um gasto maior de energia, isso tudo é queima de gordura, né? Então, teoricamente, para muita gente é mais confortável fazer esporte no inverno, porque não se sua tanto, não se desidrata tanto, apesar de ser importantíssimo a ingesta de água, mas também eu vejo que o próprio metabolismo gasta caloria, o tremor gasta caloria, né? Por isso que a gente também não deixa esportes de alta... qualquer desportista, mas os desportistas de alta performance, no calor ou no inverno, eles estão sempre de abrigo para não tremer, para não perder caloria, né? Então, no inverno, a gente quer perder caloria, então se a gente controlar a ingesta de determinados alimentos que são mais calóricos e fizermos exercícios regulares, temos mais chance de ficarmos felizes, né? Não é nem emagrecer, o negócio é ser feliz, fazer esporte que a gente gosta, né? Mas o inverno tem essa vantagem, que a gente pode emagrecer mais facilmente. Até porque a gente já chegou a gravar aqui um programa falando sobre obesidade, propriamente dito, e sobre as mazelas do sobrepeso no corpo humano, né? Então, esse assunto foi amplamente debatido nesse programa sobre obesidade, e a gente sabe que é uma doença, é uma questão que atrapalha, mas isso que o senhor falou sobre a felicidade em praticar um esporte, ele tem que estar presente, né? Até porque no inverno, principalmente, a gente tem essa questão das pessoas ficarem mais em casa, ficarem às vezes um pouco mais deprimidas, e o esporte ele vem como um auxílio na saúde mental. Esse é um aspecto importante, né? Com o nosso clima aqui, sociologicamente falando, eu morei um tempo no Rio de Janeiro lá. Muito calor também não é fácil, né? Mas as pessoas pareciam ter mais ânimo. E o esporte libera neurotransmissores, né? Endorfina, serotonina, que são exatamente o que o pessoal acaba tomando de remédio químico, né? Porque nós produzimos serotonina e esses antidepressivos, eles mantêm essa serotonina, né? Mas se a gente fizer esporte, a gente produz mais. Então eu penso nisso, bem-estar que o esporte traz, né? Pode ser sim um grande... auxilia muito nesses tratamentos de depressão e de pessoas mais letárgicas, mais lentas, mais com tendência a esses processos psíquicos, né? Então, tem explicação científica para isso. A gente libera endorfinas, né, serotonina e outros transmissores. Então, é assim, né? O que eu penso é que também a gente não pode, a gente está estereotipando muito, né? Todo mundo tem que ser... ou magro, ou alto, ou atlético, ou... Não, eu penso que tá cheio de desportista muito bom, feliz, né? Por exemplo, no skate, né? O que a gente quer é se divertir, né? Não deixar de fazer coisas que a gente fazia, né? Então, nem todo mundo é tão competitivo. Acho que o importante do esporte é para si próprio, né? Até porque o esporte não é só sobre competição, mas sobre cooperação também, né? Eu acho muito legal. Eu penso assim que tem essas coisas do esporte, né? Algumas dificuldades de esportes coletivos é mais difícil também, né? Ou a gente faz parte de um grupo sempre, né? Se começares a falhar, e no inverno também acontece isso, né? Eu não vou hoje, né? E o esporte individual. Então, acho importante que a gente tenha esse ânimo para pelo menos tentar começar a fazer alguma atividade, né? E quando a gente fala em crianças também, a gente comentou antes sobre essa questão da rinite e tal, quais são os cuidados com as crianças no inverno? Porque a gente sabe que, principalmente, a gente tem campanha de vacinação para a gente vacinar as crianças contra a gripe, acabam sendo um público mais sensível por estar na escola, por estar em voltas em comunidades. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com os pequenos nesse sentido? Meu pai era pediatra e a gente falava isso, que isso incomoda até os pais. Uma criança pequena, até os 5, 6 anos, morando num clima que nem o nosso, existe uma conjunção de fatores que fazem com que ela possa adoecer mais. Nariz pequeno,
carnes esponjosas grandes, os cornetos, as adenoides, que são amígdalas atrás do nariz. Então a criança respira pequenininho. Nariz pequeno, carne esponjosa grande, vírus da escolinha, que as mães não aguentam mais ouvir A tal da crechite, né? É a crechite. Primeira vez que eu ouço. Mas... No ciclo de mães ele é bem conhecido. Gostei do termo. Nariz pequeno, carne esponjosa grande, vírus da escolinha, essa amplitude térmica de 8, 10 graus de manhã, daqui a pouco 24, 25 ao meio-dia, né? O suor também, voltando um pouco ao esporte, a criança sua muito, né? Então, quem resfria, falando de sistema imunológico, né? Nós temos um sistema imunológico que ele é inato, a pessoa nasce com esse sistema imunológico e uma das defesas que nós temos é a temperatura da pele. Por isso que quem resfria, por exemplo, a criança sua ou faz educação física e tem mais uma aula depois do inverno, ou a mãe e os pais demoram para buscá-la, ela está mais suscetível a viroses, né? Então, depois dos 6 anos melhoram no sentido de frequência de idas ao médico, diminui muito, porque a criança cresce, o nariz cresce, as carnes esponjosas diminuem, melhora o nariz, melhora os pulmões. Mais pertinho da mesa. Né? Isso, assim melhora a gente consegue conversar um pouquinho melhor no microfone. Pois não. Então, a partir de 6 anos melhoram, então. Né? Por esses fatores anatômicos, né? O nariz fica mais liberado, as carnes esponjosas dão uma diminuída, a criança cresce. E hoje, há muito tempo, não se separa mais via aérea superior e inferior. É uma unidade. Então, meu pai dizia, nariz é a parte dos pulmões que a gente consegue botar os dedos. Querendo dizer assim, cuida do nariz. Quem tem rinites, tem 14 tipos de rinites. Né? É um processo essa informação aí é novidade para mim, nunca eu tinha ouvido falar. Mas se a gente pegar a palavra, né, ite, inflamado, rinites. Bom, tem rinite por alteração do septo, do osso, o ar entra mais de um lado, menos de outro, irrita. Tem rinite alérgica, que tem a coceira, a saudação do alérgico. Tem rinite pós-cirúrgica, enfim. Rinite por medicamentos para desentupir nariz. Então, existem vários tipos de rinites, mas quando a rinite é controlada, porque a rinite é que leva a sinusite, que é um processo inflamatório infeccioso, que pode ser bactéria ou vírus, né? Na face, então quem controla a rinite não vai fazer sinusite, quem controla a rinite vai respirar melhor pelo nariz, vai acondicionar o ar melhor, vai ter menos problema de laringite, tosse rouca, tossezinha de cachorro. Então, também a medicina, eu que tenho virado o século, a medicina está fantástica em termos de terapêutica, de remédios, medicamentos. Nós estamos numa era já de medicamentos moleculares, pequenas células, a gente está agindo, a gente chama endotipando o paciente, a gente está vendo geneticamente se é um paciente mais alérgico, se é um paciente mais inflamatório, e os medicamentos estão muito mais... ao invés de bloquearem todo o sistema imune, eles são mais alvo. Então, tem melhorado muito também a parte, se a pessoa presta atenção numa consulta e faz um plano estabelecido pelo médico, né? Nós temos vários passos, por exemplo, com pacientes com rinite alérgica, né? Se não melhora com uma estratégia, a gente passa para outra, mas a gente vê que o controle dessa parte respiratória nasal influencia em todo o organismo, né? Então, quem respira mal oxigena menos, né? Tem menor resistência. Então... Acaba que a rinite alérgica, ou a rinite, vamos dizer, aprendi agora que não existe só a rinite alérgica, ela é a porta de entrada para essas questões incomodativas do inverno. Muito, não precisa ser alérgico. Né? A pessoa tem uma rinite, não funciona bem o nariz, acaba tendo mais asma, porque respira um ar mais gelado. Mas o esporte e imunologia também, né? Vários trabalhos. Doutor, não quero lhe interromper, mas já lhe interrompendo, o senhor tem que vir mais pertinho da gente, assim, do microfone. Pois não. Aí consegue captar a sua voz. Eu vejo que imunologicamente, né, os trabalhos mostram há muito tempo, quem pratica com regularidade esportes, aumenta o número de células de defesa, os leucócitos, né? Então,
eu penso também nisso, que a estratégia para que se tenha saúde com bem-estar, né, é mesclar isso, dormir bem, não muito, comer bem, não muito, exercícios físicos regulares, tentar conviver com pessoas felizes e alegres, né, também não está fácil. E a Covid também, né? A pandemia trouxe uma reclusão muito grande das pessoas para dentro de casa, né? Isso aumentou os quadros de alergia também. A gente ainda tem efeitos nesse sentido Muitos. pós-pandemia? O que vocês vão ouvir cada vez mais falar eu tenho tido contato com pessoas diretamente da área que fizeram a vacina da AstraZeneca, por exemplo, que é um laboratório que fez uma das boas vacinas, brasileiro, né, o Dr. Jorge Calil, tal, ele dizendo, ele mora em Oxford, mas leciona na USP, que pós-Covid, né, que teoricamente são sintomas da Covid que persistem após 8 semanas, 2 meses. Né? Então, por exemplo, não sentir cheiro, anosmia, né? Esse vírus tem trazido, agora nem tanto, mas as células responsáveis pelo olfato ficam sem função. Por enquanto, vários pacientes não voltaram a sentir cheiro, né? Isso é muito ruim. Anos depois. De 2020 para cá, tem vários pacientes que não voltaram. Muitos voltaram, a gente sabe. Mas a Covid lesa, assim, muitas células. Está sendo muito estudado esse pós-Covid. Tem muita incógnita para ficar afirmando coisas ainda. Mas a parte neurológica também, esquecimento, memória, né? A parte digestiva também, né? A imunologia hoje está muito voltada para o aparelho digestório, que é chique, digestivo, né? E então a Covid trouxe, sim, sem falar nos fatores psicossociais, psicossomáticos, né? A gente entrou no assunto da Covid porque o senhor comentou da reclusão social, né? Que isso teria gerado resquícios de alergia no... Não, aumentou, incrementou quadros alérgicos pela reclusão das pessoas dentro de casa, por um lado. Agora, a história do vírus melhorou muito. As crianças não adoeceram muito durante esses 2 anos, todo porque mundo em casa, não né? tinha crechite, né? O vírus que não é só creche, ambientes fechados, com mais pessoas. O Né? próprio ônibus, o transporte público. Perfeito, tudo. Né? Então, por um lado, eu vejo que o inverno, voltando ao nosso... Né, o inverno tem esse lado negativo, reclusão das pessoas. O ar-condicionado no verão também, né? É um grande causador de quadros de infecções respiratórias, né, ou processos inflamatórios. Eu acho que também entra essa questão da troca de temperatura dos ambientes, né? No verão a gente tá na rua, calor, umidade aqui no sul, entra num lugar com ar-condicionado no 17, a gente sente chega a sentir dor física naquele frio. E entra a mesma coisa no inverno, né? A gente tá na rua com frio úmido e entra num lugar abafado e fechado. Nós falamos dos vários tipos de rinites, né? Tem uma rinite que todo mundo tem, que é vasomotora, que a gente chama aquela rinite que a gente olha para o sol ou entra numa sala fria, espirra. Tá o calor, espirra, não tem nada a ver com alergia, né? Mas é uma coisa chata que gera também uma coriza. Essa coriza, essa aguinha que escorre do nariz é que vai virar sinusite. A aguinha, ela percorre o caminho quando a pessoa deita, ela inunda áreas dentro da face que é para ter ar, que são os seios da face. Água parada infecta, né? Então, é uma sequência de eventos, né, que acontecem. Então, amplitude térmica, calor e frio não é legal. Deixar a pessoa suada, criança ou adulto, muito tempo também não é bom, né? Porque tira aquela imunidade que a gente nasce, né, inata, né? Então, resfriado é um termo bem pertinente muitas vezes, né? Tu vai ficar resfriado, ele vai resfriar, ele vai perder a pessoa uma defesa e com isso abre porta para vírus, né, e outros micro-organismos que vão gerar doença, né? Então, fazer exercício, chegar em casa, tomar um banho rápido, tentar aquecer-se, né?
O suor é outra coisa também, né? Que no verão a gente desidrata muito mais e eu vejo como as pessoas não... E eu estou me policiando mais para ingerir água, né? No inverno? É uma coisa que é mais simples de ouvir, que eu acho que é interessante, que quem filtra, né? Ou pelo menos quem mais filtra o sangue são os rins. Mas quem lava os rins, a água, né? Então é importantíssimo que a gente não esqueça. E no inverno a gente acaba tendo menos sede. Inclusive, aproveite esse momento, tome um gole de água, mas a gente acaba tendo menos sede no inverno? Sim, menos sede, perdemos menos líquido também, né? Mas essa função renal era importante de ser mantida, né? Então, ingerir bastante água sempre é... Dizem que a medida, né, que pode ser um pouco para alguns mais difícil, é por aí 25, 30 ml por quilo. Então, uma pessoa de 60 quilos, 1,5 litro, 1,8 litro, né? Tentar uma garrafinha de 500 de manhã, uma garrafinha de 500 ml de tarde, e à noite a gente já se mantém bem hidratado. E quando vai ficando, é aquela história que eu comentei no começo, mais velho, né, a gente também vai envelhecendo o sistema imune, as células absorvem menos água, então é importante que a gente comece a perder massa muscular também, né? Então é importantíssimo, aproximadamente 70% do corpo é água, que a gente continue ingerindo, seja no inverno, no verão mais ainda, né? A água. Bom, queria conversar com o senhor agora sobre essa questão da terceira idade, exercício físico e inverno. A gente sabe que o público idoso ele acaba sendo suscetível, assim como as crianças que a gente conversou, o público idoso ele também é suscetível, principalmente se não tem esse hábito de cuidar, de fazer exercício físico com frequência. Mas quais são os cuidados que o público idoso tem que ter no inverno? Bom, primeiro, não sei se é a síndrome do Peter Pan, que esses dias me disseram que eu estou vivendo essa assim, que eu não quero envelhecer. Não é, que a gente quer fazer esportes que a gente sempre fez, mas eu penso e estou sentindo isso, que a gente tem limitações. Então, primeiro, o paciente. A pessoa que quer fazer exercício, né, que já tem uma certa idade, dar-se conta de que osteoporose, fragilização dos ossos, né, que deve ser gradativo e orientado essa atividade física. Existem pessoas que têm problemas cardíacos. Então, pessoas com problemas osteoarticulares fazer esportes com menos impacto, né? Hidroginástica, ou se forem fazer alguma atividade em academia que sejam orientadas até com o material que usam em termos de solado, de tênis, né? Porque eu vejo também essas inflamações embaixo do pé, as fasciites plantares, né? Então, às vezes, a pessoa começa a fazer um exercício e tem que parar porque já começou mal, ou já não foi bem orientado, não está usando o material adequado para exercitar-se, né? Desde tênis, roupa. Falando de cardíacos, no inverno, os eventos de acidentes vasculares, né? Infartos e AVC, esses derrames, né? Porque com a velhice a gente vai ficando com os vasos mais enrijecidos também, que a gente chama de arteriosclerose, e aterosclerose vai formando gordura dentro dos vasos. Então, além deles ficarem mais endurecidos, enrijecidos, né, eles ficam suscetíveis também a rompimentos, né? Os coágulos também ficam mais facilmente, bloqueiam algumas vias sanguíneas. Então, no inverno, quando está muito frio, é uma questão de bom senso, né? De não fazer determinados dias o esporte. Então, a gente vê muito isso, né? Se passar de agosto, era uma coisa que se falava, vai sobreviver os idosos, tá? E eu já sou. Mas por quê? Porque é muito frio, é uma época do ano fria, muita gente faz parada cardíaca e esses eventos de derrame no inverno. Então, se dar conta que a gente está envelhecendo, que temos um tempo aqui e que eu acredito e vejo que todo esporte pode ser feito, mas dentro das limitações, né,
da idade e de algumas limitações físicas que algumas pessoas já têm, ou de doenças crônicas, né? Então, eu acho que um personal, um professor de educação física bom, um fisioterapeuta, né, um fisiologista, são pessoas que devem serem procuradas com mais frequência do que eu vejo, né? Não é incomum a gente ver isso. Ela faleceu na cancha de tênis, na academia. E às vezes essa pessoa é aquele atleta de final de semana, né? Que não tem o hábito e daqui a pouco tá com um problema cardíaco que nem sabia, né? Isso a gente tem que se organizar, né? E eu falo isso para mim. Final de semana que eu consigo, né? Não, estou mudando, estou tentando me organizar para tentar, né? Porque é bem isso. Atleta de final de semana corre mais risco, pelo menos acima de uma certa idade. Isso a gente é notório, a gente vê isso, né? Essa questão de não ter um preparo e quando vai fazer aquele Exatamente, jogo de futebol, corre por uma hora ali. Excede a sua capacidade, né? Isso é uma coisa também que a gente adquire, né? Esse condicionamento, eu penso, né? Não é só alongar-se, eu penso em aquecer antes, alongar-se antes e depois, e ir paulatinamente aumentando, seja a carga de intensidade de pesos ou tempo de corrida, né? Isso a gente vê também como melhora o rendimento para quem faz esportes com uma frequência regular, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Eu não estou aqui para dar dicas, mas como um idoso que faz esporte, né? Às vezes eu me assusto mesmo, a frequência cardíaca vai muito alta, né? A gente fica pensando, opa, mas é isso, a frequência cardíaca alta, um ritmo cardíaco alto, faz com que não haja também formação de gordura nos vasos, né? Porque a injeção de sangue, vocês imaginem, é uma mangueira que com o tempo vai ficando, não é suja, né? Mas vai ficando com gordurinha, ela vai diminuindo o calibre, mas se nós tivermos uma atividade física regular e um batimento cardíaco, que é um músculo que seja efetivo, esse próprio fluxo sanguíneo não deixa formar gordurinha, né? A importância do cardiovascular cardiovascular, perfeito. Não é só musculação, perfeito. né? Não é, né? Essa história de massa gorda, massa magra também, que as pessoas se preocupam tanto, né? Tem percentuais, né? Cada um tem o seu percentual, não é só, né? E massa magra não é só músculo, né? É órgãos, é osso e tal. Então, eu penso que tem que pensar num global, assim, né? Primeiro, gostar de fazer, né? Ou então iniciar qualquer esporte. Zumba, dança, né? E com isso gera serotonina, prazer, e aí a gente começa a embalar, e eu penso que é por aí. Tem que começar. Eu acredito muito na questão do poder do hábito, né? Uma coisa que tu faz, tu repete, tu cria o hábito, ele acaba se perpetuando na tua vida. E a questão do exercício físico acaba sendo isso. Quem não faz, quem não tem o hábito de praticar, talvez não entenda a pessoa que sente necessidade física do exercício, né? Perfeito. E eu vejo que muitos se preocupam com o lado muito estético, até entendo, né? Mas a gente vai chegando numa fase da vida que a gente quer estar bem, né? Com as pessoas que a gente ama, né? Então, antes eu gostava de sair um pouco da rotina, e hoje eu vejo que há uma necessidade de ter uma rotina para eu poder fazer esse hábito, né? Para conseguir manter um condicionamento, né? Bom, agora já que a gente falou um pouco da sua vida profissional, eu queria saber um pouco do seu dia a dia, quanto, né, o senhor falou que já um idoso, né, mas um atleta, como é que é o seu dia a dia com o esporte? Bom, eu sou um atleta amador, né, mas eu tenho algumas coisas que eram sonhos da minha vida, né, eu tenho um irmão que é engenheiro, então nós fizemos uma pista na minha casa que eu posso brincar lá, né. O senhor tem uma pista de skate em casa? E que eu me surpreendi porque eu não usava muito até vir o neto, porque aí falta um pouco de convidar amigos. Também não quero também encher a casa de skatista a tarde inteira, né? Mas eu tenho tentado esse hábito de quartas-feiras à noite, quando não está muito frio,
que é na beira do Guaíba. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma das melhores pistas do mundo, né? E aí nós vamos, o Neto e eu e amigos, nós vamos a Porto Alegre, né? Fizemos 1 hora, 1 hora e meia de Quantos prática, anos tem o seu né? neto? Ele fez 11, 11 né? anos. Mas Ele anda deve se desde os divertir. 2. Ele deve né? se divertir horrores, né? É interessante que os meus amigos são dele, né? Então é uma figura. Ele diz, bah, que legal que os amigos do meu avô são meus amigos também, né? E sábado nós temos um projeto muito lindo que é o Marmitas do Bem. Eu me ocupo um pedaço pequeno do meu dia com esse projeto, e domingo de manhã, quando o tempo não está chovendo, qualquer tempo não está chovendo, nós vamos também. Então tenho procurado, né? Agora estou um pouco mais cuidadoso com o personal também, fazendo... Isso que eu ia lhe perguntar, se além do skate na quarta e no sábado o senhor pratica algum outro exercício? Eu ia variando, eu gostava muito de nadar no inverno, né? E aí eu estou mudando, estou fazendo mais, né? Estou iniciando esse processo, até porque fiz um check-up aqui e me pediram para que não fizesse esporte só final de semana, então tenho procurado fazer também um trabalho mais personal, funcional. Estou iniciando, então, mas eu acho que eu vou vou me manter bem, né? Então eu faço 2 vezes por semana, e o skate, quando dá, porque tem chovido também, eu vou quartas de noite e domingos pela manhã. E nesse inverno que chove, quando não tem skate, o senhor não faz nada? Não, nós fazemos, sim, nós vamos muito à praia quando possível, né? Então, primeiro que está cheio de pista de skate, né, por aí, na praia também, e a gente tenta surfar, né, também. Mas olha só que legal. Então é bacana, porque eu tenho um neto que, quando eu penso que eu vou escapar, tá chovendo e tal, ele tá lá na rua já de roupa de borracha perguntando, né? Vamos, embaixo do braço. Vamos, então... É o seu único neto? Ele é meu único neto, né, por enquanto. E eu tenho 2 filhas, eu falei antes. Mas também sou uma pessoa que estou agora eu joguei tênis uma época, então as filhas estão com beach tênis, então volta e meia me convidam, né? E eu sou um pouco, vamos lá, e competitivo. A né? questão então, do hábito do esporte, conversando com o senhor, a gente vê que é uma questão construída ao longo de uma vida, né? Então é importante também, quem está ouvindo, não sair praticando tudo da noite para o dia aí, que também vai criar uma lesão. Eu tive esse privilégio também de ter um pai que apoiava, né? E a natação foi muito bacana. Mas daqui a pouco tu enche a paciência como um adolescente, tal, de só nadar, treinar, nadar, né? E aí o surf foi um esporte que apareceu, que a gente tem que ter cuidado, é um esporte também como é perigoso, no sentido de eu vendo isso como mais velho, quando meu neto entra no mar, às vezes, assim, eu também eu imagino o que meus pais pensavam, né? Mas eu penso isso, tudo que é feito com cautela, com segurança, né? Eu acredito que só vai dar alegrias. Bom, pensando do lado de vista agora de médico, né? Qual é a orientação e dica que o senhor tem para dar para quem está em casa nos ouvindo, seja essa pessoa um idoso, seja essa pessoa pai que tem uma criança, ou apenas um jovem adulto que esteja passando por esse momento e ouvindo essa sua história? Larissa, eu penso assim, né? Eu tenho uma mãe amada que eu digo para ela que ela tem que fortalecer as coxas, o quadríceps, a musculatura. Então, que ela pode fazer exercícios em casa, na cadeira, senta e levanta, se cair, cai na cadeira. Né? Então, eu penso que eu vejo que o banheiro pode ser uma academia para quem é determinado, né? Determinado que já teve um contato prévio com alguns tipos de exercício, né? Então, eu penso que o idoso em casa pode fazer algumas coisas, né? Não precisa para fortalecimento de musculatura. Eu penso que está muito a postura das pessoas com o próprio smartphone, essa tecnologia toda de luz visível, né? Eu estou vendo que está todo mundo ficando com
problema de cervical, tal, né? Então, a dica que eu dou é que mesclem, que saibam dosar, né? Tem uma regra dos 20 minutos para as pessoas que ficam muito no computador, né? A cada 20 minutos tentar olhar um ponto, né? A 4 metros, 5 metros, né? Porque a gente tem visto também não só miopia e outros problemas pelo fato das adolescentes, crianças e adultos ficarem muito tempo em tela. Então, eu penso nisso. Crianças, atividades lúdicas que mantenham ele, né? Bola, esportes náuticos. Bom, adolescentes, eu penso que eles devem pensar mais no futuro, que passa muito rápido essa vida, né? Então, daqui a pouco a gente está numa fase que a gente também não consegue fazer o que queria. Então, adolescentes, eu estou um pouco mais preocupado porque ou por segurança eles ficam em casa e não têm onde ir, né? Ou por situação financeira, mas que os pais também incentivem, né? De repente, botar uma cesta de basquete atrás da casa, tá fazendo um churrasquinho ali, fica jogando um pouquinho, né? Adulto jovem que está envolvido com a sua parte laboral, trabalho e tal, também tem que tirar um tempo para si. E quem vai me ouvir vai dizer, pô, que tu falaste lá, muita coisa tu não faz. Mas estou tentando fazer, né? Porque qualquer profissão que é feita com dedicação, com amor, requer tempo, né? Então, a gente sempre tem uma desculpa para, né, ou tá cansado, ou não deu tempo, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, porque passa muito rápido aqui essa passagem. Passa rápido a passagem, foi bom. Mas, e procurar aproveitar e manter a carcaça bem, que o espírito também vai ficar bem, né? Essa história de mens sano in corpore sano, né? Latim, somos psicossomáticos, e é verdade, né? Mas eu penso que o corpo estando bem, a cabeça vai estar bem, né? E o corpo bem não é corpo bonito, é corpo saudável, né? Então, até porque beleza é completamente subjetivo. Subjetivo, né? Eu já não acho mais ninguém feio na minha vida, acho que nunca achei, né? Porque a pessoa às vezes ilumina uma sala, né? Com a sua aura espiritual, ou, né? Mas a carcaça que nós ganhamos aqui, a gente tem que mantê-la bem, né? Então, tentar conciliar, né? Esporte com alimentação, com sono, com convivência com pessoas para cima, que a gente às vezes acaba ficando só um ombro para choro, né? Isso também puxa a gente para baixo. E acabar também cuidando da nossa saúde mental nesse sentido, né? Porque se cercar de pessoas felizes, a gente tem que começar pela gente também, entender aonde está o ponto da dor para começar a trabalhar ele. E o entretenimento, eu vejo também, quem se ocupa com esporte, né? Também acaba deixando um pouco de lado os problemas que a maioria são resolucionáveis, e o que não tem solução já está solucionado, né? Então, é fácil falar isso, né? Mas tentar exercer esse tipo também de pensamento, né? Para cima, acordar feliz, né? E aí o exercício de novo entra, eu acho que pela serotonina, né? Tem gente que faz exercício de manhã e dizem muito a mim, né? É fácil. E para surfar é bom de manhã, às vezes não tem muito vento, tá? A gente fica bem. Até 48 horas depois, a gente sabe que essas endorfinas e serotoninas, quando liberadas no esporte, elas se mantêm, né? Isso é verdade. Eu vou falar por mim aqui, trazer minha experiência bem pessoal nesse sentido. Esse ano comecei a fazer exercício bem cedo. É diferente. Tu acorda, o arranque é difícil, mas depois o dia flui com mais energia, com mais alegria. E eu também vejo que com o amadurecimento, com o envelhecimento, com o avançar da idade, a gente pula mais cedo da cama também, né? O sono diminui em número de horas, então vamos aproveitar, né? Isso é muito pessoal, eu vejo também cada um, né? Uns fisiologistas dizem que bom era no começo da manhã exercitar-se, outros falam que o que importa é que a pessoa se exercite. Eu ia falar isso, o importante é fazer. E
final do dia, né? Isso eu também acho que é a critério de cada um. Pode ser que algum fisiologista diga, não, é melhor pela manhã, mas para quem não é um profissional, um desportista que vive de esporte, né? O importante é manter o bem-estar, né? E com quem a gente convive também, isso acaba respingando nas pessoas e contaminando as pessoas, acaba todo mundo fazer isso. Esse dia estava toda a família lá jogando, né, beach tênis e tal, então acho bacana. É aquela questão de tu criar um hábito em família também, né? Também. Principalmente quem tem filhos, quem tem crianças pequenas, a criança aprende no exemplo. Exato. Quando tu exemplifica e ensina para ela um hábito saudável, ela vai entender aquilo como realidade. Eu vejo até crianças pequenas, né? Não tenho visto mais piquenique. Acho que as mães fazem ainda, né? Correrio, praças, né? Eu acho que já começa por aí, pequenininhos, né? Manter uma atividade física. E eu estou vendo que as pessoas estão tolhendo cada vez mais isso, ou por segurança, ou pelo clima, né? Uhum. Mas eu penso que está muito em voga esse assunto, as pessoas estão se dando conta, né? E está ficando melhor. Acho que as pessoas estão adoecendo menos quem se cuida e estendendo mais. Os geriatras falam muito isso, né? Que esporte, alimentação adequada está trazendo uma qualidade, uma vida mais longa com qualidade, que é o que importa. Uhum. Né? Isso é importante deixar também. Não adianta envelhecer, viver 90 anos, doente. Uma qualidade, exato. Né? Bom, doutor, dentro de tudo que nós conversamos aqui hoje, tanto da sua vida pessoal, mas como principalmente dessa questão do esporte, dos cuidados do frio, o que o senhor gostaria de reiterar, que o senhor acha importante, que o senhor acha fundamental? Eu acho fundamental que as pessoas se conscientizem que em qualquer idade a gente pode ser feliz com esporte, com atividades físicas, mas tendo cuidado com as suas limitações, né? Essas pessoas que têm doenças já crônicas, né, cardíacas, tireoide, asma, uma doença crônica, devem e podem se exercitar, mas com certa cautela, né? Então, a princípio era isso, né, no contexto geral, né, e iniciar, né, as pessoas, o importante é iniciar, ter alguém que também, às vezes, a parceria é importante também, muitas vezes, né, vamos, né, eu combino contigo, daqui a pouco eu digo não vou ficar constrangido, então, achem uma maneira obriga o outro aí, né? De colocar na rotina da vida semanal um tempo para isso, né, também. Então tá bom, doutor, muito obrigada pela sua participação, por abrir também esse diário da sua vida pessoal aqui pra gente. É sempre uma inspiração e sempre muito bom a gente ter essa troca. Queridos, muito obrigado pela oportunidade também, né? E um abraço para todos. E a ti, muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência e a gente se vê no próximo episódio.